exemplo 5, nós vamos encontrar a transformada de Fourier complexa da função. Então, f de x é igual a menos 1 se x é maior que menos 1 e menor do que 1. E f de x vale 0 se x é maior do que 1. Então, nós vamos utilizar a fórmula da transformada de Fourier complexa, que é dada por a transformada f de w, tá? Que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, vezes a integral de menos infinito a infinito, da função f de x, vezes e elevado a menos i vezes w vezes x dx. Lembrando aqui, tá, que ela é complexa porque nós estamos tendo essa variável, essa constante i aqui, tá? Essa variável i, que é dada, ela representa a raiz quadrada do número negativo menos 1, tá? I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, é um número complexo, tá? Então, a função f de w, tá, transformada aqui no caso aqui, de Fourier complexa desta função aqui, ela é dada por 1 sobre raiz quadrada de 2π, tá? Vezes a integral de menos 1 a 1 de menos 1, porque a f de x vale menos 1 aqui, então nós substituímos menos 1, vezes e elevado a menos i w vezes x dx, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, vezes, então, nós vamos calcular a integral, tá, dessa função aqui, de tudo isso aqui, tá? Então, qual que é a função de menos e elevado a iw vezes x? Então, vai ser igual a menos e elevado a iwx, tá? Porque já está negativo aqui, já vem o termo aqui, tá? Todo esse termo aqui, ele permanece no numerador aqui. A regra da integração, tá? A regra de integração da exponencial, tá? De base i aqui no caso, que é o 2,718. E isso dividido pelo termo que está multiplicando aqui, ó, tá? O x, a variável x que nós vamos integrar, que é o menos iw, ele vem aqui dividindo. Então, nós vamos considerar também os limites de integração aqui, tá? Da variável x, que vai de menos 1 a 1. Isso é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 2 vezes π, vezes, aqui no caso, nós fizemos o jogo de sinal, menos com menos fica mais, tá? Então, fica positivo, tanto o numerador quanto o denominador. Então, vai ficar e elevado a menos iwx dividido por i vezes w, com os limites de integração variando de menos 1 a 1, que é igual a, nós podemos colocar para fora do limite de integração para facilitar as nossas contas, esse número aqui, tá? Então, nós temos que o i vezes w, ele é uma constante, tá? É um número. Então, nós podemos colocar aqui para fora, tá? Então, dá fora dos limites de integração para facilitar os cálculos. Então, vai ficar 1 dividido pela raiz quadrada de 2 vezes π, vezes i, vezes w. Vezes, agora, nós vamos fazer a substituição dos limites de integração aqui na variável x, que é igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2 vezes π, vezes i, vezes w, vezes... Então, se substituirmos x aqui, tá? Na variável aqui, no expoente, então nós vamos obter e elevado a menos i vezes w. Menos, nós vamos substituir agora, a variável, aí, o limite de integração, inferior aqui na variável x, que vai ser e elevado a menos 1 vezes menos i vezes w, que vai dar i vezes w, fica positivo, que é igual a... Então, aqui esse termo, nós vamos fazer um cálculo aí adicional, tá? À parte, tá ok? Para nós colocarmos
essa variável, tá? Esse termo aqui que está entre colchetes, em função de funções trigonométricas, tá? Nós vamos representar todo esse termo como uma função trigonométrica. Ou seja, nós podemos escrever a fórmula de Euler, tá? Representando aqui essa exponencial aqui que nós temos, e elevado a menos i vezes w, que é uma exponencial complexa, tá? Nós temos o expoente complexo i aqui, então nós podemos representar como cosseno de w menos i vezes seno de w. E essa é a fórmula de Euler, tá? E também nós podemos colocar da mesma forma, tá? E elevado a i vezes w como cosseno de w mais i vezes seno de w. Por que ficou positivo? Porque o i aqui não está negativo, então ele acaba somando aqui, tá? I vezes seno de w. E aqui ele ficou negativo porque o expoente aqui está com o sinal negativo, então ele vem subtraindo o i vezes seno de w. Então nós chamamos a primeira equação de 1 e a segunda equação de 2. Depois nós fazemos a subtração da primeira com a segunda, tá? Subtraímos essas equações e nós vamos obter que e elevado a menos i w menos e elevado a i vezes w é igual a cosseno de w menos cosseno de w, que vai dar zero, tá? E vai ficar menos i vezes seno de w menos i vezes seno de w, que vai ficar menos 2 vezes i vezes seno de w. Então, e elevado a menos i vezes w menos e elevado a i vezes w, ele passou a ser representado por uma função trigonométrica, é a função seno de w aqui, tá? Então, esse termo todo, nós vamos fazer aí a substituição por esse termo aqui. Então, vai ficar, continuando aqui essa equação, nós vamos ter que tudo isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, tá? Vezes iw, vezes, substituindo aqui, ó, tá? Esse termo por menos 2i seno de w, então vai ficar menos 2i vezes seno de w. Colocando o sinal negativo aqui na frente, tá? E, então vai ficar menos 2, nós podemos colocar aqui, né? Menos 2i vezes 1, coloca menos 2 vezes 1, vai ficar menos 2, vezes seno de w, dividido por raiz quadrada de 2π. Lembrando que os i's aqui foram cancelados, tá? Por isso que não apareceu multiplicando aqui. Nós podemos simplificar o i aqui do numerador com o denominador. Então, nós vamos ter que vai ser igual a menos 2. Nós fizemos aqui a racionalização de denominadores, tá? Tem essa raiz quadrada de 2 aqui. Se nós multiplicarmos numerador e denominador pela raiz quadrada de 2, tá? Tanto o numerador quanto o denominador, nós vamos obter que vai ser igual a menos 2 raiz quadrada de 2 vezes seno de w, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de π, tá? Por que aqui ficou 2? Porque nós multiplicamos pela raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, por isso ficou 2 aqui sozinho, tá? Fora da raiz. Então, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de π vezes w. Colocando raiz de 2 sobre π aqui, tá? Num único radical, numa única raiz, tá? Nós vamos obter que é igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre π vezes seno de w sobre w. Observando que houve uma simplificação aqui do 2 do numerador com o denominador, tá? Obtemos esse resultado aqui, que é a integral a transformada de Fourier complexa dessa função f de x dada aqui no nosso exemplo 5.